Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Primeiramente eu quero deixar um abraço bem especial para a galera de Maceió, dessa cidade linda que eu amo de coração. Morei 6 anos em Maceió, sou apaixonado pela cidade. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o time de Maceió que está conquistando o Brasil. E um pouquinho dos seus últimos 4 anos de história, o que foi que esse time fez para chegar à primeira divisão. Então se você é torcedor do CSA, fica conosco para assistir esse vídeo até o final, porque tem muita coisa boa para você. Se você não é torcedor do CSA, mas quer acompanhar um time do Nordeste que fez sucesso, que chegou à Série A do Campeonato Brasileiro, então fica conosco para assistir esse vídeo até o final. E aproveite então e deixa seu like aqui embaixo, ativa as notificações, e se você não é inscrito no canal ainda, se você caiu de paraquedas aqui, se inscreve no canal para ter vídeos semanalmente para você curtir um pouco aí. Então vamos na história do CSA, que essa história é impressionante nos últimos 4 anos, que foi que o CSA fez no futebol brasileiro para chegar à primeira divisão do campeonato. O Centro Esportivo Alagoano foi fundado no dia 7 de setembro de 1913, na Sociedade Perseverança e auxiliar dos empregados do comércio, quando um grupo de desportistas, liderado pelo Jonas Oliveira, se reuniu com o objetivo de criar a agremiação. O primeiro nome do clube foi o Centro Esportivo 7 de Setembro, em homenagem à sua data de fundação, e começou a funcionar na própria sede da Sociedade Perseverança, onde ficava guardados os seus primeiros barcos. Ali se formou uma verdadeira academia de atletas, pois o clube tinha um ótimo corpo de lutadores de boxe, luta greco-romana, além de levantamento de peso e lançamento de dardo e de disco e esgrima. O esporte náutico só entraram na história do clube em 1917. Durante muitos anos, seus associados usaram a Lagoa da Mundaú para passeios e competições náuticas. Então essa é um pouquinho da história para você ver como nasceu o clube do CSA. Mas não demorou muito tempo e a sede do clube foi transferida para uma das dependências do Palácio Velho, antigo palácio do governo do estado. Em seguida, no ano de 1915, mais uma mudança ocorreu e a sede azulina passou a funcionar em um prédio na Praça da Independência, antiga Praça da Cadeia, pertencente ao tiro de guerra. Foi aí, inclusive, que o time realizou seus treinos e jogos. O primeiro jogo dos azulinos foi contra uma equipe formada por alagoanos que estudavam em Recife, e os azulinos venceram por 3-0. 2 anos após a fundação, aconteceu a primeira modificação do nome do CSA, que de Centro Esportivo 7 de Setembro passou a se chamar Centro Esportivo Floriano Peixoto, em 1915. No dia 13 de abril de 1918, o time mudou mais uma vez a sua razão social e foi batizado em Assembleia Geral com o nome de Centro Esportivo Alagoano, que de imediato passou a se identificar com o povo alagoano, a ser conhecido como Clube das Multidões. O Mutange, que é o centro de treinamento do CSA, né? Foi o primeiro estádio do CSA, que eu estive lá no Mutange por umas 3 vezes, quando eu morava ali no Prado, morava perto do cemitério do Prado. Então eu pegava a moto e entrava ali, e ia lá no Mutange só para visitar. Eu ficava naquela estaçãozinha pequenininha que tem no Mutange, estaçãozinha de trem, do VLT. É bem pequenininha, e ficava só olhando, admirando o CSA. Apesar de eu ser torcedor do Asa, mas eu gostava muito do CSA. E sempre ia lá ver o CSA, né? Não sei porque eu não sou torcedor do CSA. Bom, esse campo foi fundado em 22 de novembro de 1922, tendo sido considerado durante muitos anos o estádio mais moderno do estado de Alagoas, sendo inclusive o único com condições de receber jogos noturnos, pelo fato de ter refletores, tendo sediado em 1951 o primeiro jogo internacional em Alagoas, CSA 1 e Vélez Sarsfield 1. Atualmente, o Centro Esportivo Alagoano passou a disputar suas partidas no Trapichão, propriedade do governo estadual, e transformou o Mutange no centro de treinamento. E falando um pouco da trajetória do CSA nesses últimos 4 anos, né, 2015, 2016, 2017 e 2018, eu vou falar um pouquinho o que aconteceu em cada ano desse, tendo em vista que o CSA fez uma ótima campanha a partir de 2016, porque em 2015 foi finalista do primeiro turno do Campeonato Alagoano, mas perdeu a final para o Asa de Arapiraca, meu time, é claro, do coração aqui. Do coração não, do coração é Sergipe, mas eu sou torcedor do Asa em Alagoas, né? Perdeu nos pênaltis para o Asa após um empate de 0-0 no Rei Pelé. E outro empate no Municipal por 1-1 com o gol de Reinaldo Alagoano, ainda no primeiro tempo.
No segundo turno, o CSA se classificou para a semifinal, mas foi eliminado para o Coruripe, ainda por cima perdendo os 2 jogos, por 1-0 e por 2-1, ficando novamente sem conquistar uma vaga para disputar o Campeonato Brasileiro da Série D e a Copa do Brasil, porque o campeão e vice-campeão dos campeonatos estaduais eles vão automaticamente para a Série D, que é a última divisão do Campeonato Brasileiro. Então, para entrar na Série D, precisa ser campeão ou vice-campeão. Em outros estados, dependendo da quantidade de time, né, tem mais times. Os estados menores tem 2 times, Sergipe, Alagoas e tal. Então, o campeão e o vice entram automaticamente na Série D. E esse ano, de 2015, o CSA não ganhou nada, ficou de fora da Copa do Brasil, ficou de fora do Campeonato Brasileiro, não ganhou nada. Então, foi motivo de muita chacota dos regatianos, né, CRB, tiraram onda com o CSA, porque o CSA, lá em 2011, já estava um processo muito ruim. O CSA foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Alagoano e ficou de fora de tudo. Imagine na cabeça dos azulinos, velho, com um time, o maior time de Alagoas, ser rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Alagoano. Mas em 2016 veio o acesso e aí sim a coisa mudou e mudou muito para o CSA. Porque foi em 2016 que o CSA começou a sua ascensão. O CSA começou o ano de 2016 com uma grande fase no Campeonato Alagoano, vencendo o Penedense por 3-0 na primeira rodada fora de casa. Nesse mesmo ano, o CSA conseguiu acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, ao ser vice-campeão da Série D. O clube fez uma ótima campanha, mas acabou perdendo a final para o Volta Redonda por 4-0. Eu até me lembro que nessa época o Confiança de Sergipe também estava fazendo uma ótima campanha e também ficou fora. E eu me lembro também que nesse mesmo ano a briga do CSA para subir, que perdeu na final para o Volta Redonda por 4-0, e o Confiança estava brigando com o São Bento, né, de São Paulo. E mais tarde você vai ver por que eu estou falando do São Bento. Você vai entender por que o São Bento vem participando desde 2016 também da história também do CSA. E em 2017 aí sim aconteceu uma grande reviravolta na vida do CSA. Depois de tanto sofrimento que o CSA passou, em 2017 veio a consagração. Na temporada de 2017, não começou nada boa para o CSA, com as eliminações na primeira fase da Copa do Brasil, diante do Sport por 4-1 no Rei Pelé, e do Nordestão em último colocado do grupo. No Campeonato Brasileiro de Futebol de 2017, da Série C, com a chegada de alguns reforços, o time azulino montou um elenco forte e competitivo. Como resultado do trabalho, o clube fez uma belíssima campanha, terminando a primeira fase em segundo colocado do Grupo A e conquistando o tão esperado acesso com 2 vitórias sobre o Tombense pelas quartas de final por 2-0 e por 1-0, e direito à festa no estádio Rei Pelé e nas ruas da cidade de Maceió, como vem acontecendo agora pelo acesso à Série A. Na semifinal teve mais uma vitória fora de casa contra o São Bento. Então veja que o São Bento está sempre na linha do CSA, sempre no caminho do CSA, né? Mas dessa vez o CSA venceu o São Bento por 1-0. O placar se repetiu no jogo de volta, mas desta vez em favor da equipe adversária. O resultado que levou a partida para a decisão por pênalti, no qual o time azulino conseguiu vencer pelo placar de 4-2. Na grande final, o atacante Michel Douglas voltou a fazer a diferença para o CSA, que venceu mais uma vez fora de casa por 2-1 sobre o Fortaleza, em plena Arena Castelão. Veja que o Fortaleza vem acompanhando também o CSA desde 2017, lá de 2017, eles já estavam ali juntinho. Com esse resultado, o clube jogou por apenas um empate no estádio Rei Pelé e conseguiu segurar a pressão do Fortaleza, segurando o placar de 0-0 e se sagrando como campeão nacional pela primeira vez em sua história centenária. Um feito inédito para o futebol alagoano. Ao todo, o clube disputou 24 partidas em sua campanha vitoriosa na Série C, tendo vencido 2, empatando 9 e perdendo apenas 3 vezes ao longo da competição. É muita história para o CSA. O CSA no ano de 2017 realmente fez a história, fez a diferença. Mas aí chegou o ano de 2018 e o tão sonhado acesso à primeira divisão aconteceu finalmente. Apesar da grande expectativa em volta do CSA para a temporada de 2018 por causa dos bons resultados recentes da equipe, o clube começou a temporada de forma irregular e com uma campanha decepcionante na Copa do Nordeste, em que foi eliminado na primeira fase com 5 empates, uma derrota e nenhuma vitória.
Então nesse momento já se pensava que o CSA realmente ia fazer uma campanha ruim. É claro que os azulinos sempre acreditaram no CSA, mas os críticos já diziam que o CSA não conseguiria permanecer. Poderia até ser rebaixado, né? Inclusive os regatianos falavam isso. No Campeonato Brasileiro da Série B chegou ao vice-campeonato e conquistou a última rodada, mas nós vimos que foi bem diferente, porque no Campeonato Brasileiro da Série B o CSA fez uma campanha maravilhosa, inclusive nos jogos fora de casa foi quando ele foi bem melhor do que até nos jogos dentro de casa. E com essa campanha maravilhosa chegou ao último jogo, precisando de apenas uma vitória sobre o Juventude, que já estava rebaixado. A vitória veio por 4-0 lá na casa do Juventude, né? E com essa vitória o CSA consagrou-se vice-campeão pela quarta vez que o CSA é vice-campeão brasileiro da Série B e conseguiu o tão sonhado acesso para a primeira divisão. E aí a história muda, porque a partir do ano que vem o CSA vai fazer história novamente. E nesse ano de 2018, como eu vinha falando, o Fortaleza veio acompanhando o CSA e o São Bento também veio acompanhando, mas infelizmente o São Bento tropeçou e não conseguiu a vaga para a primeira divisão. O São Bento, que vem desde a Série D, que venceu o Confiança, depois na Série C venceu o Confiança de novo, na Série B durante esses 4 anos, que foi bem parecida com a história do CSA. Veio da 4ª divisão e veio ganhando até chegar na primeira divisão. O São Bento ficou, infelizmente, na 2ª divisão. E o CSA e o Fortaleza estão na primeira divisão e o ano que vem vão fazer um ótimo campeonato, eu tenho certeza. E agora, só para matar as curiosidades de algumas pessoas que têm curiosidade sobre o time do CSA, o Felipão, esse Felipão agora que está fazendo sucesso aí no Palmeiras, esse Felipão jogou no CSA. Pois é, ele chegou ao CSA em meados de 1981, comandado pelo técnico Valmir Louruz, e conquistou seu primeiro e único título como jogador. Felipão era capitão da equipe e após a saída do então treinador Valmir Louruz, a direção apostou no jogador para ser o novo treinador da equipe. Então, Felipão tem um título e o único título que Felipão tem foi pelo CSA de Alagoas. Então, essa é uma curiosidade interessante para quem não sabia, né? Outra curiosidade é que Deco, sabe quem é Deco? Aquele que fez sucesso aí na Copa do Mundo? Pois é, o meia luso brasileiro, que ele é naturalizado agora português, também já passou pela equipe do CSA e após começar a carreira profissional no Corinthians, foi transferido para o CSA, onde foi destaque. E logo em seguida foi revelado para o mundo, né? Então Deco teve uma passagem interessante também pelo CSA. Outra curiosidade bem interessante também é o cantor Djavan. Quem não sabia vai ficar sabendo agora. Pois é, o cantor Djavan, quando garoto, já jogou no clube do CSA. Mas como ele se envolveu com a música, acabou abandonando o futebol e foi para a música. E para finalizar, mais algumas revelações do CSA para o mundo do futebol, né? O CSA revelou grandes jogadores como, por exemplo, o atacante Dida, que era o camisa 10 do Brasil, né? Pois é, foi revelado no CSA. Titular absoluto até a Copa de 1958. Então, os mais antigos vão lembrar de Dida, né? Também foi revelado pelo CSA o goleiro Flávio, o único jogador que ganhou todas as divisões do Campeonato Brasileiro, exceto a então existente Série D, né, que na época só tinha a Série A, B e C. Outra cria do CSA foi o atacante Peu e os meias Souza, Cleito Xavier e Adriano Gabiru. Bom, e para finalizar com chave de ouro, vamos aos títulos do CSA, né? Tem pessoas que não conhecem todos os títulos do CSA. O CSA foi vice-campeão da Copa Conmebol em 1999. Então, campeonato internacional, time do Nordeste, time de Alagoas, participou, foi vice-campeão. Por pouco, o CSA não tinha um título de campeão de um campeonato internacional, né? A Taça Prata, ou seja, Brasileirão da Série B, o CSA foi campeão 4 vezes. Dessas 4 vezes foi 1980, 1982, 1983, seguido, né, 2 e 3, e agora em 2018. E também foi campeão alagoano por 38 vezes. Então, pessoal, esse foi um pouquinho da minha querida Alagoas, com praias lindas, praias maravilhosas, que em breve eu estarei em Alagoas para visitar novamente e tomar um banho naquelas águas mornas, bem gostosa mesmo. E para você e para todos os regatianos que ficaram na Série B, mais um ano para o regatiano, né? Para a partir do próximo ano vocês tentam novamente, vocês vão tentar novamente ir para a Série A, mas deixe que por enquanto quem está na Série A
É o maior de Alagoas. O maior de Alagoas está fazendo festa e a festa foi durante a chegada do CSA em Maceió, no aeroporto Zumbi dos Palmares. A festa continuou pelas ruas, a festa continuou pela Avenida Fernando Lima, pelas praias de Pajuçara. Então a festa continua em Maceió inteira. E eu quero fazer parte dessa festa também. Quero deixar um abraço para meus amigos lá, que é torcedor do CSA, que quando eu estava em Maceió sempre acompanhava os jogos, né? Que é CSA aqui, ó, de coração. E em breve nós teremos de volta o Asa de Arapiraca, né? O gigante caiu, o gigante tá numa fase ruim, mas lembre-se, o CSA até 2011, 2009, 2010, 2011, o CSA tava numa fase muito ruim também. Foi rebaixado inclusive para a segunda divisão do Campeonato Alagoano, mas com muito trabalho, com muita força, com muita garra, o CSA voltou e voltou com força total. O mesmo pode acontecer com o Asa de Arapiraca e eu acredito que o Asa vai voltar também. Um forte abraço. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal aqui embaixo, deixa seu like que vai estar me ajudando bastante. Eu vou pedir encarecidamente que vocês, quando estiverem assistindo os vídeos, não pule a propaganda, porque dá muito trabalho a gente fazer esses vídeos e a gente ganha milésimos de centavos por passar aquela propaganda toda. E quando você pula aquela propaganda, a gente não ganha nada. Então, se você quer ajudar o nosso trabalho para a gente continuar fazendo vídeos aqui para o YouTube, inscreve no canal, ative o sininho e não pula as propagandas para que você assista um pouquinho, 15 segundos só, 15 segundos passa rapidinho. Então, um beijo no coração, um forte abraço, fique na paz e até mais. Tchau! Pela pátria na vida esportiva é que vamos sempre conquistar. Nossa glória na luta deriva, é o campeão dos campeões CSA. Azulinos impávidos e fortes, enfrentemos os nossos rivais. Nosso time não teme adversário, não seremos vencidos jamais. Centro Esportivo Alagoano, no Mutange eterno vencedor. Se tremulas a tua bandeira, alves celeste é com amor. Centro Esportivo Alagoano, no Mutange eterno vencedor. Se tremulas a tua bandeira, alves celeste é com amor. Neste anseio infinito de glória, este centro esportivo não tem a vaidade que é sempre ilusória e que nunca elevou a ninguém. Vamos todos em busca das vitórias, com o coração na ponta das chuteiras. União e força CSA, azul e branco a vida inteira. Centro Esportivo Alagoano, no Mutange eterno vencedor. Se tremulas a tua bandeira, alves celeste é com amor. Centro Esportivo Alagoano, no Mutange eterno vencedor. Se tremulas a tua bandeira, alves celeste é com amor.